eu falei o seguinte, cara, o currículo é uma das principais formas de você se vender quando você quer entrar no mercado de trabalho. Então, tem técnicas, tem pontos que você precisa entender e aprender. Mas tem um ponto que eu quero trazer aqui hoje, que é extremamente importante, que é não só o currículo. O currículo, ele é um dos pontos importantes. Então, isso que a gente vai falar aqui hoje com vocês. E vocês que estão aí assistindo, nós temos 92 pessoas online, ao vivo aqui com a gente. Manda aí seu nome e qual curso que você faz, de qual cidade que você é, onde você está. Vai mandando aí para a gente te conhecer. E à medida que você for tendo dúvida na minha fala, eu estou aqui para trazer a minha experiência, vocês vão entender por que eu estou aqui para trazer a minha experiência, e quero ouvir vocês, interações de vocês, tirar dúvidas. Então, podem ficar à vontade, eu gosto de conversas descontraídas, e vamos explorar esse momento juntos aqui. Então, tá, o primeiro ponto é sobre como elaborar um currículo de impacto. Aí, show, perfeito. Vamos fazer aí. Como elaborar um currículo de impacto, gente? Quero começar falando uma coisa com vocês. É uma pergunta, na verdade. Você estará no grupo das pessoas que fazem acontecer ou daquelas que reclamam da falta de sorte? Eu sou formada pela UFG em engenharia e escolhi enveredar pela parte de desenvolvimento pessoal. Vocês já vão entender por quê. Dentro da universidade, eu fiz vários projetos, como criar congressos, fui presidente de empresa júnior, várias coisas. Hoje eu tenho 26 anos, já tenho, se eu não me engano, são 3 anos de formado. E lá dentro, quando eu saí, eu percebi uma coisa. Saí empregada como gestora de uma empresa dentro da minha área e eu percebi que tinha muitas pessoas que ficaram reclamando do que aconteceu com elas ali no final. Mas não tem emprego, mas o pessoal que está querendo emprego, eles já querem que a gente tenha muita experiência. Eu vi vários comentários nesse sentido. E aí, quando você vai pegar, e você também que está aqui comigo, você pode analisar. Quando você vai pegar uma pessoa que fala alguma coisa dessa ou alguma coisa nesse sentido, você vai olhar a trajetória dela, talvez, não é 100%, mas talvez a trajetória dela não foi uma trajetória para criar a sorte ali no final. Então, aí é que eu te pergunto, você é a pessoa que vai fazer acontecer, que vai pegar o seu currículo, vai montar ele numa estrutura certa, vai pegar o que aprender aqui e aplicar, vai fazer a sua história através dos seus comportamentos e, consequentemente, ter um currículo legal? Ou você vai ficar ali no final da sua graduação falando que, ai, meu Deus, não tem vaga, não tem o quê. Às vezes, o mercado realmente está em restrição, mas a sorte da sua carreira, quem vai criar o resultado da sua carreira é você. Então, quais são, mesmo dentro dessas situações que nós temos vivido hoje, as possibilidades para você criar uma carreira sólida, para você ir para onde você quer estar? Então, essa é a pergunta que eu quero começar. Nós vamos falar de currículo, mas não dá para falar de currículo sem você entender e começar a olhar para esse ponto. E eu sou Ana Carolina, eu sou filha de Deus, eu decidi viver meu propósito, sempre fui apaixonada por ajudar pessoas, mesmo estudando engenharia, fui diretora de recursos humanos, no Congresso de Engenharia, gerenciei pessoas para a parte de logística e infraestrutura, já fui diretora em outras organizações, e eu sempre olhei muito para o ser humano. Nas 2 empresas que eu trabalhei como gestora, antes de passar para desenvolvimento de pessoas, eu sempre gostava de ver como as pessoas se comportavam e buscava treiná-las para que elas conseguissem entregar o melhor do potencial delas. Mas o que acontece? Nem todo mundo está disposto. E uma das coisas que uma pessoa que vai olhar numa entrevista de emprego, numa situação nesse sentido, para você, para entender, primeiro, claro, tem as partes técnicas e tudo, nós vamos falar isso, mas tem também essa questão de estar disposto, que a gente chama hoje das habilidades comportamentais, a proatividade, a vontade de fazer acontecer, aquele brilho no olho naquilo que está fazendo, que faz e que está fazendo, os resultados que você já gerou. Então, eu sou headhunter. O que é headhunter? Headhunter é caça-talentos. Uma empresa me contrata, fala, eu quero uma pessoa nesse perfil, busca essa pessoa para mim, no mercado,
é para estágio, dependendo do tipo da vaga, e aí eu vou lá no mercado e busco essa pessoa. Sou especialista hoje em desenvolvimento humano, sou analista comportamental, já fiz algumas participações ali no jornal Agora Agro, com muita alegria e humildade de toda a minha história, e estou aqui para compartilhar todos os aprendizados que eu tive em todas essas formações com vocês. Um outro ponto dentro de tudo isso, eu já consegui impactar mais de 900 vidas através de mentorias, palestras, coach, treinamento e por aí vai. Eu já fui diretora do Congresso de Engenharia de mais de 2.000 pessoas, sou formada na maior instituição de coach do mundo, já fiz mais de 20 participações na televisão e liderei uma empresa júnior na universidade durante um ano. Por que eu estou falando disso aqui para você? Porque aqui é um momento em que eu me posiciono e mostro para você quais foram as competências que eu desenvolvi ao longo da minha história. O que eu consegui realizar? E da mesma forma como você vai para uma entrevista, quando você vai para se colocar em relação a um emprego, a uma vaga, com o mesmo objetivo. Você vai buscar se vender, buscar mostrar as competências que você já teve. Mas aí tem um ponto que você precisa tomar muito cuidado. Muita gente querendo mostrar coisas que não dentro de uma entrevista de emprego. E isso nós vamos falar também. Então, eu trouxe aqui um pouco da minha jornada para vocês conhecerem e entender o porquê que eu vou falar com vocês sobre esse assunto e o que eu aprendi ao longo de toda essa trajetória. Então, vamos lá. Se alguém for tendo dúvida, pode mandar aí, o professor Marcos vai organizar aqui pra gente, pode ir mandando as dúvidas, tá? E eu quero fazer isso de uma forma muito interativa. Então, pode mandar, eu vou esclarecendo, se não der ali, eu finalizo o assunto e a gente vai conversando. Sobre o que a gente vai falar hoje e sobre o que nós não vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre currículo, sobre trajetória na universidade, porque não tem como criar um bom currículo sem ter uma excelente trajetória. Nós vamos falar sobre o que você precisa fazer para conseguir se colocar de uma forma assertiva. O que eu não vou falar com você? Se você pesquisar ali no Google, vão aparecer infinitas formas de criar um currículo. Coloca aqui nome, bota esse aqui, cargo, não sei o que e tal. Esses detalhes eu não vou me apegar aqui, porque isso já está muito claro, já tem na internet, você consegue acessar de uma forma assim, tranquila. O que eu vou buscar trazer aqui é realmente dentro da minha experiência, dentro do meu know-how e dentro até do que eu conversei com algumas pessoas que também fazem contratações, o que vocês precisam prestar atenção na hora de fazer um currículo e na hora de se colocar e se posicionar no mercado. Antes de tudo isso, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Hoje, o mercado está mudando muito rápido. Inclusive, eu sou licenciada por uma startup, esse Headhunter, que eu sou formada, esse Caça-Talentos, eu sou formada por uma startup chamada GoWith, que é uma startup. Startup, gente, é uma empresa de inovação, de uma forma bem simples para explicar. Que é isso? Essa empresa, ela basicamente linka a empresa certa com o profissional certo. E a gente tem estudado muito isso. As empresas estão sedentas de profissionais certos. As empresas hoje estão sedentas de profissionais certos. E o que são os profissionais certos? São os profissionais com as competências comportamentais e técnicas e que estão ligados à cultura da empresa, à forma da empresa de trabalhar. E hoje, dentro de muitas empresas, tem muitos profissionais, às vezes, que são muito bons, mas estão no lugar errado ou na empresa errada. E você consegue perceber, se você olhar ali no seu ciclo de amizade, pessoas que estão trabalhando que estão extremamente insatisfeitas. Quem já viu aí, coloca aí para mim no chat do Instagram. Eu já vi, conheço alguém e tal, que já falou que não gosta do trabalho, que não sabe por que fez esse curso, não sei o quê. Comenta aí para mim, quem conhece um caso nesse sentido. Essas pessoas, o que acontece? Quando você vai escolher a sua vaga, você também precisa olhar se aquela vaga se adequa a você. Você não tem que ir só simplesmente ali... Claro, às vezes tem uma limitação do lugar que você vai estar, do que você vai trabalhar e tudo. E às vezes você tem que começar em uma empresa que você tem que começar a fazer uma carreira. E tá tudo certo, é tranquilo isso. Mas o máximo possível que você puder se aproximar de empresas que vão, primeiro, te ajudar a crescer. Você tem possibilidade de crescimento
em empresas que tem a ver com o seu estilo de trabalho, que tem a ver com o que você gosta de fazer, a forma como eles trabalham, olha, ó, o pessoal falando, conheço muito, já vi gente demais assim, show. Quanto mais você conectar, escolher a empresa certa, não ir no desespero e pegar qualquer vaga, qualquer situação, quanto mais você se aproximar disso, maior a sua assertividade para depois você não sair infeliz. Você não ficar infeliz dentro do que você está trabalhando. Então, fica esse ponto para a gente refletir. E ao longo aqui da palestra, eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E aí, olha só. A primeira coisa que nós vamos trazer, que eu vou trazer aqui com você, é o seguinte. O que é um currículo? Eu peguei uma definição do Instituto Ayrton Senna, tinha essa definição, achei bem legal. Ele fala o seguinte, currículo, quanto à origem da palavra, vem da palavra ali, currículo, não sei como é que falaria isso, que significa rota, caminho. Currículo significa rota, caminho. As pessoas olham para aquele papel lá, normalmente preto e branco, que muitos têm feito, de uma forma bem simples e talvez até em algumas situações desajeitada, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, e acha que é só botar um papel para você colocar as coisas ali do que você fez e pronto, entrega. Não, vamos entender na profundidade o que é isso. Currículo significa um lugar que você vai colocar a rota, o caminho que você percorreu, e dentro desse caminho que você percorreu, você vai ter a possibilidade de conectar com uma demanda do mercado que alinha com o caminho que você já percorreu. E o que acontece? Quando uma empresa quer contratar você, quer contratar alguém, ela abre uma vaga, ela não abre uma vaga porque ela só quer pôr um profissional lá. Não é só por isso. Existe um problema, existe uma demanda, algo que precisa ser solucionado, e aquele tipo de profissional que vai entrar lá naquela vaga vai ser o profissional ideal para resolver o problema. Então, qualquer pessoa que entre dentro de uma empresa, a primeira coisa que ela tem que pensar beleza, qual que é o problema que eles esperam que eu solucione aqui? Esse é o primeiro mindset. E quando você for entender o seu currículo, montar o seu currículo, criar o seu currículo, você precisa pensar nisso. Você precisa entender. Quando a empresa abre a vaga, o que ela está querendo? É uma vaga disso. Qual que é as demandas que ela quer solucionar? E o que eu tenho? Qual foi o caminho que eu já percorri? Olha o caminho, olha a rota. Qual foi o caminho, qual foi a rota que eu já percorri, que eu posso colocar aqui, trazer as informações e fazer com que ela perceba que eu sou a pessoa certa para resolver esse problema. Então, toda vez que você for se candidatar a uma vaga, que você for entrar em alguma empresa, vá pensando, o que é o que eu vou resolver aqui? Esse é o mindset de crescimento, esse é o mindset de pessoas que entram para fazer acontecer, e não pessoas que entram simplesmente para ter um emprego, para qualquer coisa. Hoje, o mercado está demandando muito pessoas com pensamento intraempreendedor. Não só empreendedor no sentido de abrir uma empresa e tudo, mas pessoas que abraçam aquela causa e querem fazer o negócio acontecer a todo jeito. Então, quando você já entende isso no começo, você já conversa sobre isso, às vezes até na entrevista, você já coloca a rota que você fez que encaixa nisso, e isso é extremamente importante. E aí aqui continua falando, ó, representa então a proposta de organização de uma trajetória de escolarização envolvendo conteúdos estudados, atividades relacionadas, competências desenvolvidas com vistas ao desenvolvimento pleno do estudante, quando se fala de estudante. Então, olha só, aqui você vai mostrar o que você sabe fazer, o que você está apto a fazer. No começo, eu já fiz um processo seletivo, gente. Quando eu estava na faculdade, eu tentei entrar na empresa júnior 3 vezes. Eu fui reprovada 3 vezes. Então eu me sinto muito feliz em falar sobre isso, porque foi algo que eu, inclusive, superei. Eu conseguia, eu passava nas etapas iniciais, mas na hora que ia para a entrevista não dava certo. E muitos, por exemplo, os meus colegas, é só uma empresa júnior, para que você está dando tanto foco nisso e tudo? E eu pensei assim, cara, eu quero entrar nesse negócio. Eu vejo que eu vou agregar. E eu sei que se eu não passei, eu preciso aprender alguma coisa. E aí eu comecei a aprender e a me desenvolver. E quando você consegue
perceber o que a empresa quer, o que você precisa se desenvolver. Você consegue prever isso. Por exemplo, para quem está no começo de carreira, a gente está participando dessa palestra aqui, vai ser algo assim extremamente importante. Porque você pode criar a sua jornada que você vai colocar no seu currículo. Então, quando você lida ali com algum não, ou com alguma situação ali que a pessoa às vezes fez uma crítica a você, alguma situação, alguma coisa assim, você traz a responsabilidade pelo seu resultado, pelo que você quer ter, e você consegue se modificar para criar o caminho que você quer criar e chegar no resultado que você quer ter. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, o que eu mais buscava era, eu vou sair daqui com um bom emprego. Era esse o meu objetivo. Eu queria sair bem empregada. E tudo que eu fazia era para isso. Dentro da universidade, eu fiz estágio praticamente todas as férias, porque o meu curso era integral. Então, não dava para fazer assim ao longo do curso, eu tinha que fazer nas férias. Praticamente todas as férias eu estava fazendo estágio. Estágio remunerado, não remunerado, eu queria aprender, conhecer o mercado, ver como é que funcionava, e isso me ajudou em diversos sentidos. E isso foi o que eu fui criando de quê? De caminho e de rota. Então, quando eu busquei entrar, olha, a Bruna tá falando, nossa, já aconteceu comigo. Eu não tenho as qualidades para vaga, quando chega para a entrevista, não passo. Perfeito, Bruna, obrigada pela contribuição. O que acontece? Quais são as qualidades, Bruna, que está faltando você ter? O que é que está faltando? Quais são as habilidades que pediu na vaga e que você não teve, que você não conseguiu passar por causa disso? Anota isso, lista isso e busque se desenvolver nisso. A fala, tá ficando nervosa na hora da entrevista? Vai simular a entrevista então. Vai buscar cursos, formas de desenvolver isso. É o conhecimento técnico? Qual é o conhecimento técnico que você precisa ter, então, para passar nessa vaga? São essas as perguntas que você tem que fazer para nortear um caminho concreto para sua carreira. E não perguntas de, ai meu Deus, por que eu não passei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não consegui? Eles estão implicados comigo, não sei o quê. Se você for parar por causa disso, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é esse mindset que você tem que ter na hora que você for buscar uma vaga, na hora que você for buscar um emprego, na hora que você for buscar um currículo, na hora que você for fazer o seu currículo e colocar ele no mercado. Então, essa é a definição de currículo. Mas aí é o que tá, o que eu estou te falando aqui agora. Antes de você escrever qualquer coisa no papel, você precisa escrever na vida. Se você puder, anota isso aí num caderno, em alguma coisa, escreve aí no chat. Antes de você escrever qualquer coisa no papel, você precisa escrever na vida. Não adianta nada você ficar colocando lá formaçãozinha, cursinho que você fez e tal. Quem garante que você sabe daquilo mesmo? O próprio entrevistador, quando ele vai olhar, ele já vai te fazer perguntas, quando ele pega seu currículo, sobre a sua experiência da vivência daquilo. E não porque você colocou ali um monte de coisa. Então, lembre-se disso. Tudo que você for entrar, tudo que você for fazer, pensa nisso. Antes de escrever qualquer coisa no papel, você precisa escrever na vida, na sua jornada, na sua carreira profissional. E, é como se você te fizesse meio que um filme. Eu brinco assim, quando eu dou minhas palestras e cursos, eu falo que o entrevistador, quando ele olha teu currículo, ele está basicamente tentando entender ali o que você já aprontou. Vou usar uma linguagem bem simples mesmo. O que você já aprontou nessa carreira sua? O que você já realizou? É como se ele estivesse vendo ali um filme da sua trajetória profissional. O que você já fez? E currículo também, ele não é, às vezes, apenas o currículo ali, que é o currículo normal que você manda ali para as empresas e tal. Tem o currículo Lattes também. Todo currículo ele vai depender muito do seu objetivo. Vai depender muito do seu objetivo. A gente vai falar isso aqui. Então, dentro do seu objetivo, e aí a pergunta é, qual é o seu objetivo? Se você não tem isso claro, já começa a buscar. Aí, qual é o seu objetivo? Dentro do seu objetivo, você tem que traçar a história, a rota que você vai viver. Para quê? Para gerar, para ter as competências, para ter para entrar naquela vaga e a pessoa olhar para o seu currículo e conseguir imaginar esse filme da sua trajetória profissional. Então, nada mais é do que mostrar uma vivência sua de o que você já fez, o que você já aprontou na sua carreira. Então, veja o currículo dessa forma.
chega de olhar um currículo como um papel, você coloca um monte de informação e tem gente que coloca 1 milhão de informação. Gente, a pessoa foi ali na esquina, fez uma coisinha ali que não tem nada a ver com a vaga, a pessoa vai lá e coloca. Isso só dificulta o próprio a pessoa que está selecionando a olhar e perceber realmente quais são suas reais competências. O negócio fica muito cheio, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, o que acontece? Você viu que eu ainda não entrei na parte das dicas que eu vou dar sobre currículo. Eu estou fazendo uma contextualização aqui. O que acontece? Você que quer... Eu estou falando isso porque uma pessoa que faz um currículo, ela quer conseguir um emprego e um estágio. E para ela conseguir esse emprego e estágio, ela precisa criar caminhos para colocar no papel. Isso aí é o que a gente falou até agora. Então, você precisa ter um plano da sua carreira. Você precisa saber, peraí, eu vou chegar aqui, eu tô aqui, eu quero ir para cá. Ah, Carol, eu não sei qual é a área que eu quero atuar na minha vida, não sei o quê. Tranquilo, tranquilo. Ah, eu gosto mais disso. Então, beleza. Vai procurar, já começa a procurar a partir de agora. Como é que estão as vagas? O que estão pedindo dentro da área que você quer atuar? O que as pessoas estão buscando? E, hoje, cada vez mais, não estão sendo avaliadas apenas competências técnicas. São competências técnicas e comportamentais. E qual que é a diferença disso? Um engenheiro, por exemplo, um engenheiro, sei lá, de civil. As competências técnicas deles quais são? Às vezes é fazer uma maquete eletrônica, às vezes é projetar alguma coisa, enfim, coisas da engenharia ali mesmo. Isso é a competência técnica. A competência comportamental é exatamente a sua forma de fazer, a sua forma de trabalhar. O Paulo está falando aqui, já ouvi falar que um currículo acadêmico para estágio ou mercado de trabalho não deve ultrapassar uma página. Procede? Depende. Depende, isso é muito variável, Paulo. Por quê? Se você fizer um currículo ali de 3, 4 páginas, aí já é um exagero. Então, aí nesse sentido, sim. Mas se você tiver vivências relevantes, você pode pôr ali uma página e meia, 2, depende do que vai ser e do como vai ser. No final da palestra, da nossa conversa, você vai entender o porquê. Porque você tem que olhar como que é a empresa. E às vezes o como que é a empresa, você vai precisar adaptar o currículo ali para atender e entregar com mais valor aquilo que você já fez. Então a resposta para isso é depende. Não existe uma regra. Claro, tem pessoas que dão essas dicas e tudo. Mas a minha percepção, pelo que eu já vivi, pelo que eu já contratei e tudo, isso é muito variável. Então, você precisa ter esse plano. Para onde é que você está indo e o que você precisa desenvolver para chegar lá. Quem está no começo consegue ver isso agora? Show! E aí, o que acontece? Você começa a fazer estágios e começa a fazer entrevistas, porque você vai fazer entrevista para estágio. Na hora que você tiver que fazer uma entrevista de emprego, já é uma outra história, você já tem experiência, você já está mais tranquilo. Então, você começa a fazer coisas, se colocar em situações, igual a professora Geisa falou, se colocar em vivências para você se desenvolver como ser humano, como comportamento e colocar também como técnica. A Yasmin está perguntando, na sua opinião, qual período da faculdade é mais indicado para estagiar? Bom, você fez a pergunta do jeitinho certo. Na minha opinião, da Ana Carolina, eu comecei no primeiro período. Só que não era estágio, fui para a empresa já. Como é que foi? Dentro da faculdade tinha projetos. Eu comecei a fazer projetos. E aí esse projeto, eu passei 1 ano mais ou menos nele, projeto remunerado. Logo no começo da faculdade eu entrei nesse projeto. Nesse 1 ano, depois surgiu uma vaga de estágio. E aí eu me preparei, me organizei e eu consegui entrar nessa vaga de estágio. Então, com 2 períodos da faculdade, eu já estava fazendo um estágio. E, gente, estágio, às vezes, é algo muito... Como é que fala? Muito... Tem várias formas de você olhar isso. A forma como a Ana Carolina olha estágio. Estágio, para mim, é um tempo que você passa em algum lugar, que você coloca um conhecimento em prática, ou que você percebe um conhecimento que você quer aprender na prática, fica ali aprendendo, e usa aquilo depois para você. Então, gente, estágio, você pode, tipo assim, eu fiz engenharia florestal, você pode pedir um viverício, você passa os sábados olhando lá
como é que faz a produção das mudas. Você já vai estar em contato com a prática. E quando você vir para mim, eu for selecionar alguém ali no mercado, e eu perceber que você era uma pessoa que fazia isso, sabe o que eu vou ler sobre você? Eu vou ler que você é uma pessoa proativa, que você não espera nada, você não espera as circunstâncias para fazer acontecer. Eu vou ler que você é uma pessoa que busca bastante conhecimento e que provavelmente pode usar esse mesmo comportamento dentro da minha empresa. Então, isso aí é uma escolha. Eu falo muito que é uma escolha. Eu escolhi começar a me lançar em experiências profissionais desde o começo da minha trajetória profissional, dentro da faculdade. Eu já entrei na faculdade, gente, pedindo projeto. Eu ia para um professor, eu acabava uma aula, eu já vinha lá para o professor, eu sei que eu estou no começo e tal, eu não entendo muita coisa, não sei nem direito o que é engenharia, mas eu queria muito participar de alguma coisa para eu já começar a entender, já começar a me desenvolver, me aperfeiçoar e tal. E isso foi abrindo portas para mim. Tanto que, logo no começo da minha carreira, eu entrei em um projeto remunerado. Então, não foi gratuito, foi remunerado logo no começo. Depois eu fiz alguns outros projetos que eram mais voluntários. E só que tá tudo certo. Eu fui buscando conhecimento e criando a rota para colocar e para chegar onde eu queria chegar. O meu objetivo, claro, eu não sabia se eu queria mexer com eucalipto, que no caso da engenharia florestal mexia. Eu não sabia se eu queria mexer com produção de muda. Não sabia. Eu sabia que eu queria sair com emprego. E que para eu sair com emprego, o que as empresas estavam avaliando? Pessoas que buscavam fazer acontecer, pessoas proativas e com conhecimento técnico. Então, estava na faculdade desenvolvendo meu conhecimento técnico e buscando me lançar em coisas práticas para eu perceber, viver e descobrir aonde que eu queria estar. Gente, quantos nãos me falaram? E gente que olhava para mim e falava assim, não, calma, você está desesperada demais, você está no começo do curso, calma. Calma o quê? Eu quero aprender e tal. Algumas pessoas chegaram a me falar isso. Só que foi a verdade que eu quis trazer para mim. E a verdade que você escolhe levar para você dentro da sua carreira é o que vai direcionar você nos seus resultados. Dentre as pessoas que eu formei como empregada, como gestora de um viveiro aqui em Goiânia. Eu sou de Goiânia, eu estou em Goiânia. Então, assim, essa verdade que eu carreguei me ajudou muito. Eu fiz vários contatos, eu conheci várias pessoas. E uma coisa importante também, eu estou pegando aqui baseado nas perguntas também, é você conhecer pessoas, é você ter network. Então, estar em eventos, sabe esses eventos que a faculdade faz e que traz palestrante de fora e que você às vezes sai da faculdade e vai para outro evento e agora você não tem mais presencial, mas tem online e tal? Esteja nesses lugares. Porque lá que você vai conhecer pessoas que sabem mais, pessoas que conhecem o mercado, pessoas que conhecem mais do que você está vendo ali. Você vai conhecer novas oportunidades. Então, aproveite as oportunidades que estão dentro da instituição que você está, do IF, e crie oportunidades fora, conheça pessoas fora. Então, esse é uma questão. Saber para onde você está indo, criar um plano para isso. Eu sempre gosto de falar isso. E aí, começando já a entrar no nosso assunto. Como elaborar um currículo de impacto? A primeira coisa que eu te falo é, tenha vitórias, tenha conquista, tenha histórias. Histórias, quando eu coloco história aqui, não é uma conquista, não é uma vitória. História está relacionada, às vezes você fez alguma coisa que deu errado. E é normal, faz parte. Quem está fazendo, às vezes as coisas realmente dão errado. Às vezes você vai para um lado, você imagina uma coisa e não funciona. Danilo está falando aqui, participei de um processo seletivo de emprego, onde a maioria das perguntas foram sobre a minha vida, meus relacionamentos em geral, até mesmo sobre a minha infância. Danilo, exatamente. Eu até... por isso que eu falei aqui, tem história, tem conquista, tem vitórias. Tem empresas que valorizam muito também pessoas que vieram de uma origem extremamente humilde e que está ali, ó, suando para conseguir formar. E aí, por isso que às vezes a gente busca isso. Por que a empresa valoriza isso? Porque ela tá, sei lá, puxando o saco desse tipo de pessoa. Não. É porque essa pessoa, para chegar às vezes onde ela está e fazer o que ela vai fazer, ela já desenvolveu várias competências. Ela criou uma rota
às vezes, que já mostre, já consiga fazer ela entregar resultado no que a empresa precisa. Então, com certeza, a sua história de vida também está relacionada, mas isso é variável também, vai depender da entrevista, vai depender da vaga e por aí vai. Então, para você criar um currículo de impacto, você precisa criar uma história antes, você tem que fazer coisas, você tem que estar em projetos, você tem que se jogar nas situações e dar o seu melhor em tudo que você fizer, para começar a elaborar um currículo de impacto. E aí, você tem que usar também as questões das técnicas que eu vou te falar. Mas, se você conseguiu fazer alguma coisa, se você foi gestor, liderou alguma coisa, se você criou um projeto que foi premiado e tal, essas coisas as pessoas precisam saber. E aí você precisa entender se isso também está de acordo com a vaga que você quer. E é isso que a gente vai começar a falar agora. Então, eu coloquei aqui 7 passos. O número ficou 7, mas está errado, são 9. 9 passos para elaborar o seu currículo. E aí vamos começar agora a uma coisa mais prática. O que acontece? Vamos lá, você está aí no IF, está fazendo curso e tal, e você quer uma vaga de estágio, você quer uma vaga de emprego. Primeira coisa que você precisa entender é como que você é, qual que é o tipo de trabalho que você se sente bem, que você gosta de fazer e tal. Esse é um ponto importante. Talvez no começo não será possível você já entrar direto no que você já quer, porque você vai demandar ter mais experiência para fazer isso. Mas, só que isso vai ser algo que você está controlando ali. Não é porque eu não consegui, não consigo realizar aquilo que eu quero, não. É porque você sabe que tem um degrau a ser subido, uma escada, uma trajetória a ser traçada para você chegar ali naquilo que você mais gosta de fazer. Então, entende isso e estuda a vaga que você vai se candidatar. O que é estudar a vaga? Vamos supor aí que querem te contratar, você quer entrar numa área, dá um exemplo aí, manda aí no chat aí um exemplo de uma vaga que seria legal a gente falar aqui. Você tem que estudar e entender o que a empresa está querendo com aquela vaga. Ela colocou a vaga, ela abriu o recrutamento daquilo, qual que é a dor que a empresa está querendo solucionar. Ela precisa, por exemplo, alimentos aqui, a Arila, né, falou, se não me engano. Alimentos. Às vezes ela precisa de uma pessoa, tecnologia de alimentos. Ela precisa de uma pessoa que tenha a competência para resolver um problema que o conteúdo, o que uma pessoa que estudou tecnologia de alimentos consegue resolver, certo? O que seria um problema que você conseguiria resolver com tecnologia de alimentos, Arila? É Arila, né? Espero que você está falando certo. O que seria um problema que você consegue resolver? Então, essa empresa está buscando a solução desse problema. E aí você começa a olhar e olha, tá, beleza. Quais são as competências que precisa ter para estar aqui? Eu encaixo nisso? Normalmente, essas pessoas para resolver assim, elas vão precisar ser mais proativas, né? Então, você vai ter que colocar no seu currículo experiências e vivências que você teve que encaixe dentro do que a empresa está procurando. Essa empresa, ela quer uma pessoa que pode ser que ela queira, às vezes, mandar ali, ela está num processo de crescimento, ela tem que mandar para os Estados Unidos para partir alguma planta, fazer alguma coisa, gerenciar alguma equipe. E aí, por que ela pede inglês? Porque ela tem essa demanda lá dentro, não é porque ela é chata, não. É porque ela precisa que os candidatos, as pessoas que entrem, já tenham esse conhecimento para conseguir solucionar o problema dela. Você tem que entender que uma vaga abre porque a empresa precisa solucionar um problema. Eu vi aqui que o Lucas falou, conseguiu uma vaga na Bayer. Conseguiu uma vaga na Bayer. Show. Sua carteira de contatos deve estar mais cheia do que... Exatamente. Perfeito. Perfeito. A gente vai falar isso, tem um momento de falar essa parte dos contatos aqui. Já falo da Bayer aqui, Lucas. Então, estuda a vaga. Estuda a vaga. O que tem nessa vaga? Se possível, começa a pesquisar as pessoas que entraram. Se você conhece alguém que já entrou e tal, começa a estudar, começa a ver, começa a conversar com essas pessoas. Entende o que está esperando. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vê
entende o perfil da empresa. O que é entender o perfil da empresa, gente? Quando você vai elaborar um currículo, tem várias formas de você fazer um currículo. Você pode fazer um currículo simplesão ali, você pode fazer um currículo mais colorido, você pode fazer um currículo mais criativo, mais inovador. Tem vários tipos de currículo que você pode fazer. Mas quando você entende a vaga e a empresa, você consegue ir de uma forma mais assertiva. Pera, será que essa empresa é uma empresa que está vindo no lado mais tradicional? Então, se eu fizer um currículo assim muito exagerado, com cores e tudo, será que isso vai agradar essa empresa? Ah, é uma empresa que está mais voltada à inovação e tal. Então, se ela está voltada à inovação, provavelmente isso é algo que ela valoriza. Ponto importante: busque os valores da empresa. O valor da empresa provavelmente é o que ela está buscando no candidato. Ela vai buscar aquilo no candidato, porque ela quer manter aquilo que ela valoriza. Então, se a inovação é algo que é importante, é algo que a empresa valoriza muito e ela está nesse processo, se você às vezes fizer alguma coisa mais diferenciada no seu currículo, criar ele de uma forma diferente e tal, talvez seja um ponto de você conseguir acessar e se diferenciar da multidão ali. Porque quando você manda o currículo, por exemplo, para uma Bayer, sei lá quantos mil currículos deve receber a cada mês lá. Então, lá tem várias possibilidades. E como é que você vai fazer para a pessoa que está ali perceber que é você? Como é que você vai fazer ali para chamar a atenção daquela pessoa? É como se é o primeiro contato do entrevistador da empresa com você. O currículo, ele é um primeiro contato. Então, assim, precisa analisar o perfil da empresa. É uma empresa mais inovadora. Então, eu posso, às vezes, fazer um negócio um pouco diferente, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, às vezes, até exagerados. Por exemplo, uma pessoa... Um exemplo bem exagerado aqui, gente. Uma pessoa da área de uma loja que vende roupas para skatista. Ela vai olhar você, o seu currículo e a foto, talvez, a foto depende muito se a empresa pede, se não pede, depende muito, é muito variável. Eu acredito que é interessante colocar, eu, Ana Carolina, tá? Mas aí a gente vai falar, os cuidados que tem que tomar se você for pôr uma foto. Quando você vai ali para uma entrevista, a pessoa vai ali para uma entrevista dessa área, de uma área de... A empresa abriu o skatista e tal, ele vai olhar para o candidato de uma forma. Porque é a cultura, é o tipo da vaga, como a empresa é. A Bayer abriu, como é que a empresa é? Como é que são as pessoas que já entraram? Qual é a cultura lá dentro? Como é que ela olha? Olha as pessoas que estão lá. Se as pessoas que entraram lá entraram, é porque o jeito que elas performam, o jeito que elas fazem, o jeito que elas convivem ali, é o jeito que às vezes a empresa está agradando. Então, isso é uma forma de você mapear e olhar. E um outro ponto defina o melhor modelo de currículo para aquela vaga e perfil. Então, você vai escolher o jeito que você vai fazer o seu currículo baseado na empresa, baseado no lugar. Tá, você pode falar, às vezes tem um currículo genérico ali que você quer mandar para várias empresas de uma vez. Poder pode, mas será que é o ideal? Às vezes o ideal é você realmente dar especificidade para a vaga que precisa. A especificidade, ela não é só no estilo do currículo, ela é inclusive nas informações e na forma como você aloca as informações. E aí, um ponto que é extremamente importante. Muitos currículos não têm o objetivo do candidato. Qual que é o objetivo profissional do candidato? Quando você consegue colocar o seu objetivo profissional, quando você coloca ali, você já mostra que você não é uma pessoa que está perdidão. Você sabe o que você quer e você está ali atrás do que você quer, em busca do que você quer. Então, quando você mapear isso, coloca no melhor modelo de currículo e use... isso, Douglas, show, a gente falou isso aí. E use isso, entendeu? Então, defina um modelo de currículo para aquela vaga e para aquele perfil. Depois que você mapeou tudo, olha só, nem falei ainda do currículo em si, eu estou falando do que você tem que fazer antes. Depois que você mapeou, que você entendeu tudo isso, você vai para o próximo passo. O que é o próximo passo? Um ponto aqui. Observe toda a demanda da empresa falada na descrição da vaga. Por quê? Às vezes, você está com costume, você acha melhor, você viu ali, você acha que eu não vou colocar foto, não. Às vezes, você percebe isso. Mas ali, lá no negócio da empresa, está falando, coloque foto no seu currículo. E eu estava conversando com uma pessoa que faz contratações também esses dias, ele falou assim,
você não vai acreditar nos problemas que a gente tem. Pessoas que escrevem e-mail errado, às vezes é uma pessoa até boa, e a gente até queria conversar, entrevistar, e a pessoa escreveu errado o e-mail. Ou pessoas que não prestam atenção ali no que a gente pediu, às vezes são candidatos até bons, mas não conseguem alocar as informações de uma maneira organizada, a gente vai falar isso aqui. No papel, a gente não consegue entender direito quem ele é, e tem tantos currículos para avaliar que passa batido. Então, quanto mais você conseguir, você demonstra quem você é em todo o cuidado que você tem na hora que você vai fazer o currículo. Quando você percebe os valores da empresa, você consegue alinhar isso, quando você coloca o seu objetivo, quando você alinha o estilo do seu currículo, baseado na forma como uma empresa e faz as coisas, você já gera diferenciais. E, às vezes, em uma multidão de pessoas, 5 mil, 6 mil, esses dias conversei com um entrevistador da Hipermarcas, ele falando que quando estava podendo deixar currículos ali na empresa, eles pegavam em torno de 5 mil currículos mês. 5 mil currículos mês. Então, quem que vai fazer o seu papelzinho que está ali, às vezes, no meio de 1.000, de 500, de 300, ou de 200, ou de 10, independente da quantidade que for, ser o diferente. Mas tem que ser o diferente para chamar atenção, não é viajado, porque tem gente que inventa umas coisas que a pessoa mais olha e ri do que realmente se vende. Então, você tem que pensar nisso. Pelo LinkedIn, é fácil achar pessoas que trabalham numa determinada empresa e estudar o perfil que ela seleciona para as vagas. Perfeito, Michele, você tocou num ponto que eu vou trazer aqui já já. Eu estou falando de currículo, de criar o currículo aqui, mas já hoje o mercado está caminhando também para formas diferentes de interação com o candidato. A maioria das vezes que a pessoa que te acompanha no estágio não te ensina o necessário por medo de tomar a vaga dele, a maioria das vezes a pessoa... Olha, isso é meio variável também, mas existe isso, com certeza. Existem pessoas que têm segurança ali do que ela está fazendo, do carro que ela está, mas você vai buscando da sua forma. Teve um estágio que eu fiz, que eu entrei, eu sempre busco, aonde eu vou, em deixar uma marca. Eu gosto de deixar um rastro da Ana Carolina. E esse rastro acaba que é o que eu conto depois, quando eu vou falar alguma coisa, quando eu vou me vender em alguma coisa e tal. E eu comecei a perceber os problemas da empresa. Eu estava lá apenas como uma estagiária, e eu comecei a perceber os problemas. E aí tinha algumas coisas que eu sabia resolver, então eu fui falando com o supervisor, às vezes não dava certo, o supervisor não vendia, eu falava com outro, eu já fazia e mostrava pronto, pontos de melhoria, às vezes uma planilha de alguma coisa, um levantamento de custo, alguma coisa nesse sentido. Tem coisas, às vezes, você não precisa, às vezes, nem pedir, depende. Às vezes, você precisa pegar e fazer, ficou bom, se servir para você e tal. A questão, gente, é o mindset. O ponto é esse. Como você está olhando para isso. Porque você vai achando caminhos. Se você for com um mindset de, ele não quer que eu entre aqui, então ele não passa as informações e tal, você vai ficar ali sendo uma vítima do cara e pronto. Ele não vai te ajudar e você vai ficar ali só fazendo mais um estágio que às vezes não agrega em nada. Então, é o seu mindset quando você entra no emprego, na entrevista. Na entrevista ou no momento em que você vai trabalhar. Observe a demanda da empresa, falada na descrição da vaga. Perfeito. O que é o próximo ponto? Faça uma análise dentro do que você já fez. O que mais se encaixa com aquela vaga. Aí vem, gente, muitas pessoas criando currículos que parecem livros, revistas e sei lá o quê. Falando um monte de abobrinha que não tem necessidade nenhuma para a vaga que a pessoa está se candidatando. Então, quando você for fazer esse currículo, faça uma análise. Dentro do que você já fez, o que se encaixa, o que é importante. Às vezes, coisas que você precisa ressaltar ali. Coisas que você precisa mostrar, às vezes dar um negrito ali, alguma coisa. Você vai ajustando de acordo com essas questões. Então, perceba isso. Perceba o que a empresa precisa e o que você tem que pode encaixar com a empresa. Eu fui num evento legal e tal, e lá eu fiz alguma coisa, eu apresentei um trabalho disso,
e isso está relacionado com o que a empresa está querendo, ou com a vaga que eu estou indo e tal. Você vai lá e coloca. Então, isso aí você consegue fazer esse funil de informação. Busque pensar, quando você for fazer um currículo, como um entrevistador, como uma pessoa que vai precisar de você. O que você acredita que ela está precisando? Dentro disso, o que você tem? E aí, quando eu falo que lembre-se da ética, é o seguinte: você, às vezes, você não, às vezes alguma pessoa, ela tende a colocar coisas, tem gente que faz isso, coloca coisas que não é, que não faz, só porque tá na moda, tá todo mundo falando que é proativo, não sei o que, vai lá e põe. Ou algum conhecimento técnico. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Porque se às vezes você é selecionado, você entra, você não é dessa forma, você se queima feio. E às vezes, e acredite, as empresas conversam entre si. Às vezes tem um candidato e tal, às vezes, ainda mais quando tá lá, já trabalhou em tal lugar. Esse entrevistador, ele tende a conversar, às vezes, com o outro, com uma pessoa da outra empresa, às vezes ele tem um amigo que está lá. Então, cuidado. A verdade, ela é cabível em qualquer lugar. Então, se você não tem, às vezes, alguma habilidade, alguma competência relacionada a isso, busque desenvolver agora. Comece a buscar isso para você. Ou mostra, fala, eu quero desenvolver isso, eu estou trabalhando para isso e tal. Seja verdadeiro. Se venda, mas seja verdadeiro. Isso é importante. E, bom, isso no quarto passo. No quinto passo coloca as informações de uma maneira organizada e sequencial, gente. O que tem de currículo bagunçado, com informação para cá, a estrutura é um negócio confuso, chega até cansativo de ver. Tem muitos currículos bagunçados. Então, você precisa organizar as informações, colocar o objetivo, colocar as informações pessoais no lugar certo, colocar as formações que você tem, colocar as experiências que você tem. Então, você precisa se estruturar e se organizar e organizar o que você vai entregar para você vender e colocar de uma forma sequencial e interessante para que o entrevistador veja, para que ele entenda a linha lógica ali do que você está fazendo. Vanessa falando, boa noite, já trabalhei como operadora de caixa, faço faculdade de agrárias, sempre fico insegura em colocar esse trabalho no meu currículo, por não ser muito da área. O que você acha? Vanessa, isso depende do que você vai se candidatar. Dependendo da vaga, realmente não faz sentido. Mas, vamos lá. Se você fez... Vamos supor que você é uma pessoa que está entrando no mercado agora. E eu estou falando como se eu fosse te selecionar, tá? Você está entrando no mercado agora e você teve algumas experiências ali da área, mas eu percebi que você já trabalha faz tempo. Você colocou essa informação lá, que você já trabalha faz tempo. Isso pode ser algo importante, porque é um primeiro emprego, é uma primeira situação que você está colocando e tudo. Então, eu vou ver que você já é uma pessoa que está acostumada a ralar para fazer o negócio acontecer, entendeu? Mas é variável. Às vezes, você vai jogar ali, por exemplo, numa empresa maior e às vezes ela quer mais as suas competências ali, coisas mais técnicas que você já realizou e tudo, talvez não é interessante colocar. Você tem que fazer aquilo que eu disse. Olha, dentro da empresa e da vaga, o que você acredita que a pessoa que vai selecionar está querendo? E aí, baseado nisso, você pega e monta e escolhe as informações que você vai colocar. Se vocês quiserem, o meu Instagram é @CarolinaCavalcanteP. Depois, até escrito aí no slide. Se você quiser me seguir, em algum momento, se for montar seu currículo, se tiver alguma dúvida, eu não sei se eu consigo responder todos, mas me manda lá, que às vezes eu reviso, eu falo, ajusta isso, faz isso e tal. Eu ajudo vocês, não tem problema nenhum, tá? Porque são coisas muito... Tem pontos que às vezes são bem específicos, tem coisas que a gente consegue trabalhar, transitar de uma forma geral, mas tem coisas que às vezes são bem específicas. Beleza, eu achei uma imagem aqui que eu achei interessante. Essa imagem, ela valida um currículo e o outro, ela acredita que não é legal. O que eu vejo aqui? Como se eu fosse selecionar essa pessoa. Eu realmente, na hora que eu bato o olho, a pessoa que fez um currículo desse, que está do lado esquerdo, que é o que não tem um azulzinho aí, um currículo mais simples, e a outra que fez do lado direito, não tem nem muita coisa assim de diferente. Mas, só de bater o olho,
eu já vi que a outra pessoa teve um cuidado diferente em organizar. O que a gente costuma ver, às vezes, nas contratações, são currículos muito convencionais. E aí vem um negocinho desse, que é bem pouquinho diferente, e é bem pouquinho diferente mesmo, você já consegue perceber que a pessoa ali teve uma preocupação, então ela deve buscar excelência naquilo que ela faz. Nós que estamos selecionando, nós lemos as pessoas através das pequenas mensagens do como ela faz as coisas. Depois, no final, é as competências que estão ali, mas tem várias coisas que ficam subentendidas e faz a gente ler essas pessoas. Então, olha só, você viu que aqui, por exemplo, a pessoa chegou a colocar até, às vezes, as competências que ela tem. E, às vezes, você pode colocar coisas que você teve, que você realizou, que valide essas competências. E, na hora que você for para a entrevista, você vai explorar isso. Por isso que você tem que ter história. Por isso que você tem que ter coisas, você tem que ter coisa para contar. Não para contar no sentido leviano, de, eu vou contar um monte de coisa que eu já fiz e tudo. Não. Legados para mostrar. Falar, teve uma vez que eu passei por um problema nesse sentido e tal, e, cara, eu tinha muita dificuldade de liderar, mas nesse momento aqui eu tive que me desenvolver. Então, eu peguei e fiz isso, nossa equipe conseguiu e tal, e pronto. E foi. E deu certo. E deu certo, a gente conseguiu o resultado que queria e tal. Então, você não está falando mais só de uma informação qualquer. Você está falando de um fato que aconteceu com você, de uma história, de uma vitória que você teve. Paulo Henrique está perguntando, que local é melhor para montar um currículo? O Word ou Canva? Paulo, Ana Carolina, eu gosto muito de usar o Canva, tá? Eu acho muito legal usar o Canva. Mas você tem que tomar o cuidado que eu te falei. A empresa tradicional, se for tradicional, não vai inventar muita moda, não. Às vezes bota um negócio mais bonitinho, mais organizadinho e tal, mas não inventa muita moda, não, porque é o jeito da empresa de trabalhar. Então, ela vai buscar pessoas mais tradicionais. E se você for uma pessoa muito inovadora e disruptiva, será que é na empresa tradicional que você tem que trabalhar? Já é uma coisa você se perguntar, entendeu? Mas eu uso o Canva para um monte de coisa. Eu gosto muito do Canva. E às vezes alguma coisa mais bem delineada, mais bem organizada, realmente chama atenção no meio das outras coisas que estão padrão, igual está todo mundo fazendo. E aí aqui é o que eu falei, currículo não é um livro, o currículo tem que ser objetivo, a pessoa tem que bater o olho ali e já entender quais são as características que você tem, as coisas que você já fez, se aquilo encaixa com você, com ele ou não, com a empresa ou não, e você tem que buscar colocar as coisas certas dentro do que você já fez. Então, o currículo não é um livro. Passo 6. Cuidado com erros ortográficos, pelo amor de Deus. Coloca excelência naquilo que você faz. Então, revisa. Fez o currículo, tal, vai lá, dá uma lida, pede para alguém para olhar, para dar uma lida para você, para revisar. Cuidado com o erro ortográfico. E às vezes esses erros te impedem, às vezes, de chegar na vaga, porque às vezes você está digitando ali rapidão, colocou um e-mail, e aquele e-mail ficou faltando um negocinho e a empresa não consegue entrar em contato com você. Ou o telefone ficou errado. Então, toma muito cuidado com esses erros. Ele pode te tirar assim, de cara da parte no momento de ser selecionado. Tome muito cuidado com isso, tá? E quando você faz um negócio bem amarradinho, bem bonitinho, bem estruturado, com as informações certas, passa aquilo que o entrevistador precisa ver de resultado, você mostra que você busca fazer as coisas com excelência. Então, é que nem eu falei, até o jeito que você faz seu currículo fala sobre você. Eu gosto muito, igual eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que gosta de onde eu passo, de deixar legados. O meu TCC dentro da faculdade, ele não foi um TCC comum, eu fiz uma cartilha, um pequeno livro. Inclusive, ele está aqui, depois eu pego para mostrar para vocês. E ele foi um TCC diferente. E naquilo que eu estava fazendo, eu ia fazer um TCC, o que eu pensei? Cara, o que é a coisa mais útil que eu posso fazer? Eu já vou ter que investir um tempo nisso? Então, como eu posso usar o meu tempo de uma maneira útil e ajudar as pessoas? E, gente, a forma como eu fui fazer o TCC me fez entrar em contato com pessoas. Eu comecei a conhecer produtores, conheci outras empresas. E as empresas olhando admirado para mim, porque eu estava na faculdade fazendo um TCC diferente. E isso também estava me vendendo. Então, uma coisa que eu vou falar mais para o final, também não é só o seu currículo que te vende.
Tem momentos que se você se conseguir se colocar em lugares certos e mostrar seus potenciais, nem currículo às vezes você vai precisar fazer. Das 2 empresas que eu fui gestora, eu não precisei mandar currículo. As pessoas me conheceram, eu fui trabalhando, fui mostrando resultado e tal, e aí elas foram vendo através dos meus resultados a pessoa que eu era, a profissional que eu era. Mas voltando aqui na questão do currículo, tome cuidado com esses erros, porque quando você vai isso de uma maneira assertiva, você consegue mostrar que você tem excelência naquilo que você faz. E aí, ó, falando de currículos meio que disruptivos, deixa eu ver o que o Douglas está falando. Meu problema maior é que não tenho experiência, só curso mesmo, por trabalhar em órgão público. Tá, e qual que é a forma que o que você precisa fazer hoje para conseguir mais experiência? É no sábado, no final de semana, você ir para algum lugar, começar a aprender alguma coisa, começar a pegar algum ponto ali. É que nem eu falei, eu ia às vezes nos finais de semana para ir viveiros para conhecer como as coisas estavam funcionando. E ali eu não estava só aprendendo, eu estava também mostrando para o empresário que estava ali que eu sou uma pessoa que busca conhecimento. Então, eu volto naquilo que eu disse. A sorte da sua carreira é você que vai criar. E talvez você vai ter que abrir mão de várias coisas para conseguir fazer isso. Coisas, talvez prazeres temporários. Teve um momento que eu fui para Sorocaba, eu já fiz estágio em vários lugares do Brasil. Eu fui para Sorocaba fazer um estágio no laboratório lá e meus pais tinham ido para Caldas Novas. E aí ficaram mandando foto e tudo, e eu escolhi ir para Sorocaba, porque eu sabia que aquilo ia me aproximar daquilo que eu queria. Caldas Novas, eu ia em outro momento, eu ia depois e tal. E pronto. Tem hora que você tem que saber o que você precisa abrir mão para você investir naquilo que precisa ser feito, para você ter aquilo que você quer ter. Saber o que você precisa abrir mão para você investir naquilo que precisa ser feito para você ter aquilo que você quer ter. Currículo, carreira é jornada. É jornada. Se você percebe que você não tem experiência, que você precisa desenvolver isso, como diz, vai para cima. A forma como eu falo é, vai para cima. Vai começar a se colocar em experiências que sejam gratuitas, coisas que nem eu falei, às vezes um dia por semana ou alguma coisa, mas não deixe de se jogar nisso. Não use, às vezes, o fato de você ter que trabalhar e tal. Carol, sou estudante de medicina veterinária, no meu Lattes tem muito sobre grandes animais. Porém, gostaria de estagiar com pequenos animais. Qual método usar? Já mandei meu Lattes para um hospital veterinário aqui em Goiânia. Beleza. Bom, se eu estivesse no seu lugar, eu ia buscar. Eu sempre faço assim, gente. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu pivoto. Pivotar o quê? Eu testo. Então, eu buscaria ali conhecer pessoas desse meio, para começo de conversa. Pessoas, médicos veterinários, que às vezes não estão em grandes hospitais, e tudo, pessoas que já estão nesse meio. E aí, com eles, às vezes você começa um estágio de uma forma simples, às vezes gratuito, ou às vezes pago mais simples, às vezes não do jeito que você queria, um estágio que você, às vezes, faz coisas mais simples do que você gostaria de fazer, às vezes, lá no hospital, um exemplo. E aí eu ia me jogando nessas experiências para poder colocar lá. E o ponto muito importante é o contato com as pessoas. Às vezes você consegue conhecer uma pessoa, ajudar ela, um médico veterinário, dentro da clínica dela, super simples, começa a ajudar, a mostrar suas competências e tal, e começa a compartilhar seus sonhos, suas vontades com essa pessoa e tudo. Às vezes essa pessoa te coloca lá dentro. Então, quem quer, gente, vai achando caminhos. Vai achando caminhos. E tem vários exemplos, várias possibilidades. Cada um com sua demanda tem várias situações. Quando eu coloco aqui esses modelos de currículo, não, presta atenção no que eu estou falando. Não estou falando para você fazer igual a esses currículos. Esses currículos, às vezes, eles cabem para determinados tipos de vaga. Tem vaga que às vezes não cabe. Mas são currículos para você ver que existem coisas diferentes do que só aquele padrãozinho preto e branco ali, aquele negócio normal. Então, quando a pessoa quer diferenciar, tem a possibilidade. Então, tem que pensar, sempre que você for, para quem que eu vou vender, quem que é a empresa, que você está se vendendo. Como que essa empresa é? O que ela pensa? Como é que ela precisa? Como ela vê isso? E o passo 7, gente, por favor, cuidado com a foto. Pelo amor de Deus, na hora que você for colocar a foto do seu currículo, cuidado com a foto, porque às vezes você coloca uma foto de Facebook, de Instagram,
E aquilo ali, em vez de te ajudar, só te atrapalhar. É melhor ter deixado sem. Então, muito, muito cuidado com a foto. E um outro ponto de foto muito importante. Hoje, está tendo muita entrevista online. Muitas coisas online, muitas situações online. Cuidado com a foto do Zoom quando você vai entrar, do Google Meet quando você vai entrar. Cuidado com essas coisas. O nome, às vezes, que você colocou no Zoom, às vezes está com o nome ali de alguma coisa que você foi fazer uma reunião com os amigos, não sei o quê. Cuidado com esses detalhes. Isso são detalhes importantes. Mostra o seu cuidado com o profissionalismo, com a pessoa que você quer ser, com a vaga que você está indo ali. Passo 8. Deixe as informações pessoais de e-mail, telefone, claras e visíveis, fáceis para o recrutador encontrar. Isso, inclusive, foi uma pessoa que trabalha muito com isso que me passou. Ele fala, ó, cara, isso dá um trabalho demais ficar encontrando ali. Quando a pessoa já deixa ali, já fica mais prático. Aí vem na questão da organização do currículo. Já mostra que a pessoa tá... Não coloca foto de boné, aqui que o Douglas falou. Com certeza. Pelo amor de Deus. Então, o jeito como você organiza as informações é extremamente importante. Então, já deixa lá no começo, bem claro, bem organizadinho, qual que é o seu e-mail, qual que é o seu telefone, seus dados pessoais. O recrutador ele vai precisar de saber disso. O que adianta você se vender todo o currículo e na hora de falar assim, ó, passa cartão aqui, tipo, compra. Seu e-mail tá bagunçado, o cara não consegue entender, ou tá faltando alguma coisa, aí você perde tudo que você fez. Então, deixe já, às vezes mais no começo, às vezes não, deixe mais no começo do seu currículo, de uma maneira organizada, o seu nome e seus dados pessoais, telefone, por aí vai, e-mail e por aí vai. 9, e é a última. Busque evidenciar em cada cargo ou atividade colocada o que é importante para a vaga. Então, eu acredito que você não deve ficar fazendo, às vezes, currículos padrões e distribuindo para todo mundo. Talvez tenha empresas que são parecidas, você pode fazer. Mas, às vezes, é legal você dar ajustadas de experiências, de coisa que você fez. Às vezes, aquelas pessoas que fazem currículos de 3 páginas, de 4 páginas, elas estão botando tudo porque elas estão querendo vender tudo para todo mundo. Então, não funciona assim. Você tem que entender o que a pessoa está procurando. E aí você seleciona o que você vai pôr baseado no que a pessoa, no que o recrutador está procurando. E aqui, ó, gente, achei isso para resumir. Quais são 5 pecados mortais do currículo, assim, que você tem que prestar atenção? 1, ter muita atenção na questão dos erros ortográficos. 2, cuidado para não entregar currículo desatualizado. Às vezes, até data, alguma coisa que você coloca ali está desatualizado. Não coloque demasiadas informações, apenas o essencial para a vaga, é o que eu estou falando. Utilize uma foto com uma roupa profissional no ambiente formal. Então, preste atenção nisso também. E atenção ao layout. É o que eu falei aqui, ó. O layout desorganizado torna difícil o entendimento do recrutador. Então, monta de uma maneira organizada todas as informações que você vai querer colocar para que fique claro e coloque as informações que são relevantes para aquela vaga e para que você, de fato, consiga fechar e se vender mesmo nesse processo. E aqui, umas dicas finais que eu queria dar para vocês, que eu quero dar para vocês. Gente, fazer currículo é importante, fazer o currículo bem feito é muito importante, mas é que nem eu falei, você tem que ter a trajetória para pôr no currículo. Se não tiver, não adianta nada. Então, esse é um ponto importante. Esteja por dentro das novas redes sociais. Por exemplo, hoje tem o GoIt, que é no caso que eu sou licenciada, vou explicar um pouco para vocês o que é rapidinho. Tem o LinkedIn, o GoIt é tipo o LinkedIn. Então, tem várias redes que são redes de contato profissional. Você precisa se antenar a isso. Às vezes, as pessoas se encontram ali. Os recrutadores olham ali, pesquisam ali sobre as pessoas. Se você não está lá, você praticamente não existe no meio profissional. Então, precisa se cadastrar nessas coisas. Faça networking. Gente, networking pode acelerar a sua carreira de uma forma exponencial. Mas network é o seguinte, você não vai conseguir, às vezes, chegar numa pessoa extremamente grande ali, um gestor da Bayer de uma vez. Não funciona assim.
Às vezes, você vai numa palestra, num evento, o gestor da Bayer deu uma palestra lá, você conseguiu falar com ele, às vezes você falou, tô querendo fazer estágio e tal, como é que eu faço? Eu queria ficar pelo menos um tempo e tal. Você conseguiu falar com ele, você fez um primeiro contato, ele viu seu rosto. Talvez você consiga pegar o cartão dele, você tem o e-mail dele, e aí você vai começando a relacionar, vai começar a conversar. E tem que saber, gente, network, você tem que saber, dar uma palestra só para falar sobre networking aqui, pra você saber fazer ele bem feito. Porque senão você mete o pé pelas mãos também, não adianta nada. Então, você tem que conhecer pessoas, você tem que se colocar em experiências, igual eu falei, vai ajudar um médico veterinário, você ajudou a pessoa, você mostrou na prática que você consegue fazer. Aquele médico veterinário conhece várias outras pessoas, e às vezes ali no futuro é ele que vai te indicar para alguma coisa. Então, faça networking. Cuidado com as redes sociais também. Quando eu vou olhar a pessoa que vai entrar na empresa ou não, eu olho Instagram e Facebook. Então, assim, não tô falando que você não tem que postar da sua vida e tudo, não. Mas cuidado. Você está buscando empregos, cuidado com isso. Tenta, às vezes, a pessoa, eu consigo te ler ali, eu consigo ver dentro do que você está fazendo, da forma como você está fazendo. Claro que aquilo ali não é um martelo. Eu não vou, às vezes, deixar talvez você vai perder a entrevista porque eu vi você postou uma foto lá e tal. Mas eu percebo algumas coisas sobre você. E se eu tiver um candidato que eu percebi que não tem essa dúvida que gerou em mim, eu não vou gastar tempo, eu vou ir para o outro candidato. Então, tome cuidado com isso. Outro ponto, crie legados. Comece a fazer coisas, a gerar resultados em qualquer coisa que você fizer, desde o mais pequeno até o mais grande. Deixe legados. Crie legados. Legados são cartões postais, são currículos, currículos subentendidos. Não precisa botar. Às vezes você coloca no currículo ali, mas quando você criou um legado, às vezes a pessoa viu. Você fez um projeto, igual eu falei da cartilha. Eu conheci empresários. Não precisa mandar currículo, as pessoas já estão me conhecendo pelo aquilo que eu estou criando e gerando. Então, crie legados, coloque isso no seu mindset de carreira. E desenvolva tanto as competências técnicas quanto as competências comportamentais. As pessoas que estão fazendo as coisas do mesmo jeito, se colocando nas mesmas experiências, sem nada que às vezes faz com que ela cresça, numa zona de conforto, elas não vão conseguir, às vezes, desenvolver competências e habilidades que ela ainda não tem. E hoje, no mercado de trabalho, está demandando muito pessoas que têm a habilidade de desenvolver problemas complexos, que conseguem resolver problemas complexos. Às vezes, a técnica, o recrutador, ele percebe que é melhor, eu consigo treinar mais, a pessoa está começando agora, principalmente quem está começando em carreira, gente. Às vezes, o recrutador sabe que você não tem toda a experiência necessária, às vezes, para aquilo. Ele, às vezes, prefere treinar na técnica uma pessoa e pegar alguém que ele sabe que não vai dar trabalho, que ele vai soltar e vai fazer o negócio acontecer, do que, às vezes, alguém que ele vai ter que ficar puxando. Então, isso é você desenvolver tantas hard skills, que são chamadas hoje, como as soft skills, que são as habilidades técnicas e comportamentais. E aí, por exemplo, em relação à plataforma, o GoIt, que eu falei, ele é uma plataforma que faz um match entre você, que é um talento, e a oportunidade. Então, você, por exemplo, quem aqui está cadastrado no GoIt já? Escreve aí, se alguém já tinha ouvido falar, ou sabe o que é, enfim, escreve aí. Quem não tiver cadastrado, vai se cadastrar urgente no GoIt e no LinkedIn. Lá você consegue ver todas as vagas que tem abertas. Lá você vai existir para as pessoas que estão procurando no meio digital, que é a tendência hoje. Então, se joga nessas plataformas. Nessas plataformas, para você ter ideia, nesse GoIt, o seu currículo é o seu perfil. Você já vai preencher seu currículo lá. Então, não vai ter muito o que inventar, não. Você vai colocar lá e as pessoas vão procurar ali dentro. Então, lá o currículo é o seu perfil. Então, vai lá, se cadastra no GoIt. Você precisa se cadastrar nisso ou no LinkedIn para fazer parte disso, que é a tendência agora. E olha só, eu sou Hunter. Hunter é a pessoa que caça talentos. Eu sou Hunter lá dentro do GoIt, eu procuro no LinkedIn e tudo mais. Então,
dentro de lá, eu tenho uma comunidade. Eu tenho as pessoas que entram comigo ali e eu tenho pessoas que eu ajudo a se desenvolver, que estão dentro da comunidade. Então, eu trouxe hoje para vocês que estão aqui. Tá, vou falar isso primeiro, depois eu volto ali rapidinho para finalizar. Um presente. Se você entrar nesse link aqui, ó, bit.do/redecarolgoit, você entrando nisso aí, você consegue se cadastrar no GoIt, você vai fazer parte lá da minha comunidade. As pessoas que fizerem parte da minha comunidade, eu vou dar uma mentoria, eu vou fazer um sorteio para quem entrar que for daqui, eu consigo ver. Eu vou dar uma mentoria sobre a criação de um currículo. Nós vamos sentar juntos e falar assim, abre aí, vamos criar o currículo. Então, quem cadastrar lá agora, o meu presente para vocês é esse, tá? E aí você entra para minha rede, eu vou te conhecer e quando tiver alguma vaga, quem sabe a gente não conversa, não troca uma ideia, né? Então, saiba se vender na entrevista, não é o foco de hoje, mas você precisa saber se vender. Já falei isso várias vezes. Saiba se vender na entrevista e é uma mensagem final para você. Crie a sua sorte na sua carreira e não espere finalizar o curso para isso. A maioria das pessoas estão perdendo, estão errando, estão metendo os pés pelas mãos porque elas estão deixando o curso finalizar para perceber que elas precisam criar a sorte. Então, começa de onde você está agora. Do primeiro ao 10º período é o momento de você começar. É agora. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Faça a sua carreira acontecer, ela só depende de você. Gratidão ao convite. Obrigada, professora Aline. Muito obrigada a todos vocês. Aí está o meu contato, meu WhatsApp, meu Instagram. E entra lá para a rede do GoIt, que é nesse link aqui, para a gente trocar uma ideia e eu vou fazer um sorteio para quem estiver lá, para eu ajudar uma pessoa a montar um currículo, beleza? Obrigadão, espero que tenha agregado para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Essa é a minha missão. Eu amo fazer isso, eu adoro fazer isso. Então, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Realmente aprendemos muito. Eu também aprendi aqui, viu, Carol? A gente gosta de tocar nesse assunto com os alunos, dar uns toques. Então, realmente, foi uma atualização aí de como elaborar o currículo, manter ele atualizado para o mercado de trabalho. Muito obrigada mesmo pela sua colaboração, tá? Você que já é parceira do IF Goiano Campos Morrinhos, já esteve conosco lá no web programa, agora está aqui na semana de estágio e emprego, e espero que quando retornemos às atividades presenciais, tenhamos a honra de tê-la aqui também no campus conosco. Muito obrigada. Com toda certeza, eu que agradeço, viu? Um grande abraço e parabéns pelo evento, achei incrível. Poucas pessoas estão olhando para isso dessa forma, então parabéns, tá? Obrigadão, um grande abraço para todo mundo. E vocês que estão assistindo, gente, a semana continua. Amanhã teremos uma simulação de processo seletivo com a PepsiCo, que é uma empresa, né, grande, que possui vários produtos famosos. Então, eles vão coordenar. Enviaremos pelo e-mail para vocês de inscrição. Então, quem não se inscreveu, corre lá, www.web3.semana estágio, faça sua inscrição para receber o link para participar amanhã pelo Zoom da simulação do processo seletivo. Na quinta-feira, teremos a mesa redonda, que vai falar sobre erros e acertos no momento da entrevista. Participando da mesa redonda, teremos um representante da Complem, um representante da Universidade Católica de Brasília, um representante da Reinvent Sistemas e uma representante do Senar. Tá? Então, vai ser uma mesa redonda muito enriquecedora, uma discussão muito ampla. Vocês realmente vão ganhar várias dicas aí do que fazer e do que não fazer no momento da entrevista. E na sexta-feira, a Carol retorna conosco para poder continuar abordando os 7 passos para se dar bem numa entrevista. Então, acompanhem aí a programação da semana e fiquem de olho no e-mail para receber o link. Então, no mais, a gente se despede e até a próxima.